Vamos falar de simbologia aplicada à mente contemporânea. Estava caminhando e pensando sobre isso e, diante de tanta desinformação nas minhas pesquisas, eu resolvi aí fazer uma pequena série. Vão ser 5 episódios, tá? Esse aqui é o primeiro. E a gente vai falar sobre o poder que os símbolos possuem na nossa vida. Então, se tu é do tipo de pessoa que acha que simbologia é questão de misticismo, é interessante tu dar uma olhada nisso daqui, tá? Eu tenho aí já mais de 15 anos de estudo nesse campo, tá? Estudo completamente independente, tá? Pesquisadora, eu sou uma pesquisadora independente disso. Por quê? Porque eu sempre fui muito curiosa e isso foi um dos temas que sempre me interessou muito, desde a minha adolescência. Começar lá na adolescência. Eu comecei a ler muito cedo. E como eu comecei a topar, digamos assim, dar de cara com esse assunto várias vezes, eu passei a criar um grande interesse por ele, tá? Então, tudo que vocês vão escutar de mim aqui são aí mais de 15 anos de embasamento, de estudo, de pesquisa, de aplicação, de interpretação errada, de erro. Eu vou procurar condensar, eu vou condensar tudo isso aqui em 5 episódios que eu acho que é interessante, é um número bom para vocês já terem aí a base e também, né? E também eu vou incluir exercícios práticos, tá? Exercícios práticos. Mas Vanessa, exercício prático para simbologia, como assim? Tu vai entender o que eu tô falando. Então, se tu ficar comigo aqui até o final desse episódio e ver os próximos, né? Tu vai sair daqui entendendo porque os símbolos, os signos, os arquétipos, eles mandam mais nas nossas decisões do que a nossa racionalidade, né? A gente vai perceber aí como que as marcas, os políticos, os gurus de internet, eles muitas vezes nos empurram aí narrativas, ideias goela abaixo, e como a gente pode evitar isso através do quê? Do conhecimento e do ter consciência sobre, porque somente ter conhecimento não resolve nada, tá? Se tu quiser pular fora, fica à vontade, né? Desculpa, com o perdão da palavra, o problema é todo teu. Tu pode muito bem aí, então, continuar achando que simbologia é papo de místico, né? Papo de místico com incenso. E tu vai seguir a tua vida sendo manipulado muitas vezes por quem entende de comunicação simbólica melhor do que tu entende sobre ti mesmo, tá? Básico. Portanto, vamos lá, vamos começar esse negócio sem véu, sem floreio e sem ficar falando astrologuês aqui com vocês, tá? Eu criei uma estrutura, serão blocos, eu vou colocar, todos os episódios serão por blocos, tá? Isso vai facilitar, porque daí depois lá embaixo vocês têm os blocos que vocês vão poder saltar. Porém, eu sugestiono aqui, tá? Eu sugiro fortemente que você siga, escute todos eles, tá aqui em modo podcast, justamente para te colocar. Se quiser botar uma velocidade maior, fica à vontade, só não indico colocar ali a velocidade 2, porque querendo ou não, aí tem muita informação que vai acabar se perdendo, tá? Então, pode fazer isso tranquilamente, pode escutar aí, é um podcast, porém, escute ele de uma maneira, né, linear, escute todos os blocos. Por quê? Porque assim tu vai ter maior conhecimento sobre, tu vai entender. A proposta é justamente essa, é que você entenda por ti. Tu faça as tuas próprias interpretações do que eu estou falando aqui, para que assim seja muito mais fácil você lá no final conseguir aplicar, conseguir perceber as coisas por ti mesmo. Então, isso aqui, vamos dizer assim, é basicamente uma aula de interpretação simbólica, tá? É uma aula de interpretação simbólica. O nosso cérebro normalmente aí faz isso de uma maneira completamente inconsciente. Por isso é interessante que você saiba, que tenha consciência sobre, para você tomar as decisões se você vai ser influenciado por esses símbolos ou não. Então a nossa estrutura de episódios ela vai ser o seguinte, tá? Eu vou te dar aqui, vou te falar agora como se fosse um guia. Primeiro tópico, nós vamos falar o que é simbologia, tá?
o que é simbologia e o que ela não, o que não é simbologia. Segundo tópico, nós vamos falar de signos, os signos aí de Saussure, o estudioso que deu nome para os bois, tá? O básico sem enrolação. No terceiro tópico, nós vamos falar de símbolos, índices e ícones, que é o mapa de Peirce, tá? O quarto tópico vai ser arquétipos, sobre os arquétipos e a fábrica de padrões humanos aí, né? Todo o estudo do Jung, mas sem romantização ou autoajuda barata, tá? Quinto, mitos, sobre os mitos modernos, tá? Então a gente vai falar aí, nós vamos incluir informações de Barthes e Ecos, e o Humberto Eco, que são aí os estudiosos mais conhecidos dentro da área, e como esses truques aí, né, como esses mitos aí funcionam como, eles funcionam na realidade como ideologias, eles estão só disfarçados de mito. Sexto tópico, nós vamos falar das metáforas e do cérebro, tá? Porque que os símbolos aí, eles mandam, vamos dizer assim, eles mandam na nossa atenção. E o sétimo e último tópico desse episódio vai ser ferramentas práticas. A gente vai falar aí de higiene simbólica, de design, de narrativa e mais algumas coisinhas. Então, respira fundo e bora. Primeiro tópico, bloco número 1 aí. O que é simbologia? Simbologia não é misticismo, não é esoterismo, não é tarô, tá? Não é somente em relação com o tarô, apesar de o tarô também ser leitura interpretativa, tá? É uma leitura simbólica, não é voto de Minerva, tá? Não é determinismo. Não é leitura, simbologia não é leitura de aura, tá? Então é bom que vocês saibam disso. Simbologia em si é o estudo da semiótica, que é o campo mais, vamos dizer assim, ou melhor, me passei, não é estudo de semiótica, perdão. Simbologia é o estudo de como o significado é criado e manipulado por meio de signos, imagens e narrativas, tá? É um campo sério de estudo, tá? A simbologia, aí sim, ela é, digamos que, uma irmã da semiótica, tá? O que é semiótica? Semiótica é o campo mais técnico, tá? Ele é o que vai mais para a questão técnica mesmo sobre os sistemas de significação, tá? Então esse território aqui, essa parte técnica da semiótica, ela é o território aí de especialistas como Humberto Eco, o Charles Peirce, o Roland Barthes, tá? Quando a gente entende que a simbologia, né, quando a gente entende sobre isso, a gente começa a enxergar o mundo, digamos que, entre aspas, como ele realmente é, tá? Basicamente, entre aspas também, uma guerra de narrativas aí, disfarçadas de normalidade. Tu vai entender o que eu quero dizer com essa afirmação, com essa frase, mais pra frente. Tudo ao nosso redor, absolutamente tudo, independente do lugar que você esteja agora, observa, tá? Observa. Tudo vai comunicar alguma coisa. Tudo está comunicando alguma coisa, tá? O logo do teu banco comunica alguma coisa. O uniforme da tua empresa comunica alguma coisa. O uniforme da escola do teu filho comunica alguma coisa. O emoji que tu manda nas conversas aí também está comunicando alguma coisa, tá? Então, se até agora tu achava que isso era só um formato de linguagem, digamos assim, segura essa, cara. Segura essa, porque não é somente linguagem, tá? Simbologia é corpo, simbologia é cultura, simbologia é poder. E todas essas coisas aí estão aí se degladiando num mesmo ringue, tá? Elas estão todas elas envolvidas nessa coisa. Tendo isso, entendido essa parte, bloco número 2, tá? Bloco número 2, vamos falar os signos aí, tá? Os signos com o Saussure. Quem é Saussure? Eu não sei se a minha pronúncia do nome do cara é exatamente essa, mas as fontes eu vou colocar aqui embaixo
para vocês darem uma olhada, tá? Então nós temos aí o cara que é o Ferdinand Saussure. Esse cara foi quem colocou ordem na bagunça simbólica toda aí, tá? Para ele, um signo é uma união entre o significante, tá? O significante. O que é um significante? É a forma, o som, a palavra e a imagem, tá? Então ele é a união entre o significante e o significado. O que é o significado? O significado é o conceito que nos vem à cabeça quando a gente se depara com aquele determinado símbolo, tá? A ligação, vamos dizer assim, entre um e outro, essa ligação entre o significante e o significado, ela é completamente arbitrária, tá? Ela é arbitrária. Como assim, Vanessa? Por exemplo, vamos pegar uma palavra aí para exemplificar isso. Vamos pegar a palavra cachorro, tá? Cachorro. Nada, absolutamente nada na palavra cachorro vai latir por si só. Não, né? Não vai nos passar aí. A palavra cachorro não passa para nós, né? O que o cachorro faz, que é latir, né? Então, fomos nós que convencionamos que essa palavra representa o pet, que representa esse animal, que representa esse bicho. Fomos nós que convencionamos isso. E quando a gente compreende essa ideia de que nós convencionamos os termos, né, as palavras aí, que muitas vezes não tem nada a ver com o objeto em si, isso muda tudo. Muda tudo. Porque quem nomeia, ó, presta atenção aqui, quem nomeia primeiro alguma coisa vai dominar o jogo. Linguagem, a questão de linguagem, a questão de comunicação é poder. E eu acho que isso não é novidade para vocês, tá? Então, quem cria o significante vai controlar o significado, né? O significante é a forma, é o som, é a palavra, é a imagem. No nosso caso aqui nós estamos falando é do cachorro, tá? Esse é o significante. Então quem vai nomear o significante vai controlar o significado que tem, né? O conceito que nos vem à cabeça. Quando a gente pensa em cachorro, ninguém vai pensar numa vaca, certo? Então, basicamente é isso, tá? Vou repetir. Quem cria o significante vai controlar o significado. Simples assim. Vou colocar mais uns exemplos aqui para procurar deixar mais claro. As marcas, né? Quantas marcas aí elas trocam muitas vezes de logotipo, tá? Elas vão trocar de logotipo por quê? Justamente para mudar o conceito que nós temos delas. A gente sabe aí que existe sempre a modernização dos logotipos. Isso é uma coisa extremamente comum. Né? Quando a nossa marca ela, favorita, vai lá e dá um upgrade no logotipo dela, é porque ela está procurando transmitir para nós mais alguma coisa. Está querendo mudar, mais uma vez, o conceito dela aí. Tá? Os políticos, por exemplo. Os políticos, eles mudam o nome muitas vezes. Algumas leis eles vão mudar, ou melhor, vão também inserir adendos novos em leis, justamente para quê? Para fazer aí, criar uma certa mudança na percepção pública, na percepção das pessoas, né? E isso eu tô falando aqui de uma maneira bem mais neutra possível, não tô falando no quesito bom ou no quesito ruim, porque acontece para ambas as questões, tá? Quando nós compramos aí algum curso, alguma coisa de coaching, né? Eu acho que isso é uma coisa também, um exemplo bem comum, tá? Muitas vezes esses cursos, né, ou a contratação de certos profissionais, estou colocando aqui também numa visão ampla, isso vai nos parecer, né, conhecimento, justamente por isso que vai ser, né, vamos contratar essas pessoas aí, vamos comprar dessas pessoas aí. Tá? Então, esse conhecimento que está sendo passado, né, essa ideia de conhecimento que muitas vezes está sendo passado, que nós estamos entendendo como sendo,
Pode também não ser, pode muitas vezes ser manipulação. Pode ser simplesmente, né, quando eu digo manipulação, eu estou falando aí da venda de um produto que no fim das contas, a gente, né, pode comprar, mas não entrega o que promete. Né? Quando a gente entra, quando é uma frase, slogan bonita, é uma coisa, mas quando a gente passa a, de fato, estudar aquilo de uma maneira mais aprofundada, a gente percebe que não é bem assim, tá? Então, nomear, é muito importante que tu compreenda isso. Nomear é poder. Fato, tá? Fato, não são palavras minhas, tu pode fazer a tua pesquisa aprofundada, inclusive eu recomendo que você faça isso. O que eu estou passando aqui para você não são verdades absolutas, tá? Então, são as minhas interpretações, os meus estudos, a forma como eu aplico, como eu compreendo, tá? Então, assim, o nomear, ele é poder. E se você não entende sobre isso, se tu não tá nem aí, não tem problema. Só que, quando nós não nomeamos, sempre vai ter alguém que vai nomear as coisas por nós. Sempre, indefinidamente do que seja. Tá? E muitas vezes essas pessoas vão nomear o negócio, primeiro, vão nomear para nós, né? Vamos dizer assim, para nos evitar o trabalho de quê? De pensar, de pesquisar, de estudar. E elas vão depois nos vender aí, vão nos vender o pacote completo. E esse pacote completo nem sempre é o que a palavra pacote completo no significado que ela possui. Nem sempre funciona dessa forma, tá? Bloco número 3, vamos lá. Peirce e o trio poderoso. O que é esse trio poderoso? É o ícone, o índice e o símbolo, tá? Então, teve aí o carinha, o Charles Sanders Peirce. Ele veio depois, tá? Ele veio depois do Ferdinand e ele meio que refinou a ideia do Ferdinand. O Ferdinand falou sobre o significante e o significado, né? Falou sobre o signo, que seria a união entre significante e significado. Aí veio o Peirce e ele dividiu essa questão dos signos em 3 tipos, tá? 3 tipos. O primeiro tipo seria o ícone, tá? O que é um ícone? O ícone vai parecer com o que ele representa. Ponto. Acredito que todo mundo entenda o que eu tô falando aqui, que sabe do que eu tô falando. Pode ser uma foto, pode ser um desenho, pode ser um mapa, pode ser um emoji, tá? Aí tem um segundo tipo. O segundo tipo é o índice, tá? O índice. O índice ele vai apontar para algo real, só que por conexão ou causa. O que é isso? Se tu vê fumaça, tu vai pensar em fogo. Um exemplo. Se tu tá caminhando na praia e tu vê pegadas na tua frente, tu já vai pensar, alguém passou por aqui. É essa questão aí. Algo real que você está vendo, por exemplo, marcas dos pneus de um carro numa estrada de terra. Ah, passou um carro aqui. Aí dependendo do tamanho do pneu aí, tu vai pensar, ok, foi o quê? Foi um carro normal, foi um caminhão, foi uma bicicleta, entende? Então, o índice sempre vai funcionar dessa forma. É uma coisa real que você está ali presenciando, está vendo, e tu vai fazer aí uma conexão ou uma causa entre isso, tá? Aí tem o terceiro tipo, que é o símbolo, tá? No símbolo, então, o símbolo ele vai depender de convenção de aprendizado. E isso aqui é muito importante também que vocês prestem atenção, tá? O que são símbolos? Palavras são símbolos, leis são símbolos, bandeiras são símbolos, marcas são símbolos. São coisas as quais nós aprendemos, foi um aprendizado. Por exemplo, a questão da valia do dinheiro, né? De nós morarmos aí num mundo em que possui essa questão da troca. E tá vindo um carro aqui, eu acho. Vou dar uma pequena pausa para que a gente fique aqui, não tenha nenhuma intromissão. Vamos ver se ele tá vindo na minha direção. Peço desculpas. Sim. Uma pausa e um minutinho eu volto. Beleza, passou o carro. Então, continuando
aonde nós paramos. Então o símbolo, ele é uma coisa muito importante que a gente compreenda aqui, tá? Se ele depende da convenção ou do aprendizado, eu falei ali da questão do dinheiro. Nós moramos, né, na nossa sociedade, o dinheiro possui valia. Por que que ele possui valia? Porque nós aprendemos desde muito crianças de que o dinheiro possui sua valia. Então digamos que ele é uma crença coletiva, todas as pessoas acreditam na valia do dinheiro, elas aprendem isso desde muito cedo e elas passam a replicar essa crença, vamos dizer assim, né, botando essa crença ao longo da vida, tá? Então assim, se tu quiser compreender, vamos dizer assim, entender o mundo moderno, né, o que a gente chama de mundo moderno aí, a gente precisa também olhar para quem está utilizando e também manipulando os símbolos, tá? Então, vamos pegar um exemplo também bem comum hoje, que são as redes sociais, tá? As redes sociais, elas usam ícones para atrair o teu clique, né? Então, o ícone a gente sabe, né, que ele é o que, ele parece o que ele representa. Então, ele vai ser ali, muitas vezes, o coraçãozinho, o dedão virado para cima, né? Essas coisas assim. Então, esses ícones são utilizados para atrair o teu like. Aí temos os índices. Os índices são usados nas redes sociais para gerar uma prova social. O que é isso? São os números, né? O número de curtidas, o número de pessoas que salvaram, o número de comentários, né? Então, isso, o número de visualizações, tá? E os símbolos, tá? E os símbolos, eles são usados pelas redes para criar pertencimento, tá? Então, o que seria essa questão do criar pertencimento? Qual é o logo que essa determinada rede social usa? Esse logo está ali criando a ideia de pertencimento, de várias pessoas unidas abaixo desse logo, tá? Então, assim, vou sugestionar aqui um exercício para ti sobre isso, tá? Uma coisa muito simples. Olha ao teu redor, seja lá onde é que você estiver. Olha ao teu redor e tenta identificar pelo menos 10 índices, tá? Quais são os índices? Os índices apontam para algo real por conexão ou associação. Então lembra, fumaça, fogo. Nesse sentido. Então, busque aí, perceba 10 índices que estão no teu redor. Pode ser no teu dia a dia, né? Obviamente. Veja aí, tá? Quando tu começa a perceber, né, de maneira consciente sobre isso, tu vai começar também a ver os rastros de tudo e de todos. Por quê? Porque tudo e todos sempre vai ter um rastro. Lembra aí, né? Lembra do Sherlock Holmes, né? Os livros aí, todos os livros do Sherlock Holmes que foram escritos ali pelo Sir Arthur Conan Doyle. O que acontece? O Sherlock Holmes, ele via coisas que as pessoas não viam. E ele dizia o seguinte, as pessoas veem, mas não observam. E existe uma diferença muito grande nisso, né? Quando ele conheceu o Dr. Watson, ele, né, perguntou uma vez para o Watson, perguntou o seguinte, quantos degraus tem aqui na entrada da Baker Street, né, do apartamento deles lá? E aí o Watson disse, não sei, eu já vi várias vezes. Eles assim, você viu, mas você não observou. E aí ele disse para o Watson o número X de degraus que tinha na entrada da casa. Então, isso também é um exercício de observação. Tu sabe exatamente, por exemplo, se tu trabalha em algum determinado lugar, que tu tem que subir escadas, tu sabe quantos degraus você precisa subir até lá? Você pode ter passado muitas vezes todos os dias pelo mesmo lugar, mas tu não sabe quantos degraus são, tá? Então, isso é um exercício. Todas as pessoas e tudo ao teu redor sempre vão deixar rastros. Sempre, tá? Bloco número 4. Arquétipos, tá? Arquétipos, aqui a gente entra num tema interessante e que também possui bastante desinformação, principalmente aqui há alguns anos para cá, né? Então a gente vai falar aqui do Jung, obviamente, e a fábrica, né, entre aspas, é a fábrica de padrões humanos. O que é isso? Tá? Quando a gente
muitas pessoas já escutaram falar sobre arquétipos. É um tema muito conhecido, mas é também um tema muito mal interpretado, tá? Muito mal interpretado. O Carl Gustav Jung, ele chamou de arquétipos certos padrões universais de comportamento e percepção, tá? Esses padrões, eles seriam moldes que o ser humano repete já há milênios. Então seria o quê? Seria a nosso conceito, nossa percepção, aí, né, o molde do que seria o herói. Aí tem do que seria a mãe, o que seria o pai, o que seria o velho sábio, né? O velho sábio. Seria o inimigo, do que é o inimigo, do que é o bobo da corte, né? Do que é o amante, do que é o cidadão comum, né? A pessoa comum. Então, esses padrões todos aí, eles são tão fortes que eles atravessam as culturas. De fato, eles atravessam culturas, eles atravessam religiões e eles atravessam também os séculos, obviamente, tá? Então, Hollywood sabe disso. Toda a indústria do entretenimento é baseada em arquétipos e nas ideias desses padrões aí, tá? A publicidade, a propaganda, o marketing também é baseado dentro dessa questão, dentro dessa ideia. A política também. Sim, a política também tem conhecimento sobre isso e utiliza isso justamente aí para trazer, né, para elevar as figuras dos políticos em si, para despertar nas pessoas as emoções que despertam, seja elas quais forem, tá? Então, isso aqui não é um tema místico, não é papo místico, tá? É uma questão psicológica, é uma questão de psicologia. Inclusive, o Jung, ele é pai da psicologia analítica, tá? Então, quando a gente entende que o arquétipo que está sendo ativado em nós, muitas vezes aí, através de uma marca, sim, uma marca, do logo de uma marca, né? Do discurso de alguém, da visão de alguém, de alguma narrativa cinematográfica, tá? Por exemplo, eu amo e sou apaixonada pela saga Star Wars. Sempre gostei. Ali a gente tem os arquétipos de uma maneira muito clara. Muito clara. Por exemplo, o Luke Skywalker. O Luke Skywalker é o arquétipo, ele está ali representando o arquétipo do herói, né? Então o herói vai passar por todo um processo ali por etapas. Quem estudou, inclusive, quem fez o estudo e usou isso como exemplo, por exemplo, é o Joseph Campbell, né? Que escreveu lá o livro A Jornada do Herói. A Jornada do Herói, o Herói de Mil Faces. Ele fez todo um estudo em cima disso. Então ali nós temos o Luke Skywalker como sendo o herói. Nós temos o Yoda como sendo o mestre, né? O sábio. O Luke é lá resgatado de Tatooine. Ele luta contra o fato de ser um Jedi, ele não acredita, aí ele passa pelos percalços, daí ele vai, vamos dizer assim, descobrir os próprios poderes, vai lá, né? Lá com o Yoda vai ensinar ele a controlar a força, né? Ele vai ter aí o confronto com o inimigo. Aí a figura do inimigo é quem? Darth Vader, que seria o pai dele, né? Vamos dizer assim, que seria a sombra arquetípica do Luke, tá? Então tem toda uma questão aqui. Então, narrativa cinematográfica, discursos, figuras em si, o que elas representam, tá? Figuras, quando eu digo, são pessoas de carne e osso, tá? E vão aí muitas vezes estar representando a nossa vida, aí o Salvador, o Martin, o rebelde. E aí quando a gente observa isso de maneira completamente inconsciente, nós estamos, entre aspas, ativando, entre aspas, tá? Esses arquétipos, muitas vezes, o desejo por aquilo, ou o asco, mas de qualquer forma, aquilo vai estar despertando em nós uma emoção, tá? Então, quando a gente entende essa parte, a gente vai começar a perceber quando esses arquétipos estão sendo usados e nós estamos sendo usados por eles. Por quê? Porque muitos desses arquétipos vão fazer com que pessoas tomem decisões.
baseadas neles, baseadas em uma interpretação plenamente consciente, que acionou ali vários gatilhos emocionais da pessoa, e ela vai estar agindo de acordo com eles, e não pela própria razão, digamos assim, tá? Então, se essa parte aqui, acredito que para algumas pessoas pode ter doído um pouquinho escutar isso, né? É basicamente aí a gente colocando a ideia mística dos arquétipos, vamos assim, ruindo com essa ideia, né? Botando essa ideia meio que abaixo. Então, se doeu é porque você, né? Você provavelmente identificou aí, achou um símbolo que tá mandando na tua vida. Que você tá aí, entre aspas, encarnando um símbolo. De uma maneira completamente inconsciente, tá? E isso é bom, porque agora tu tem pelo menos conhecimento sobre. Vamos falar agora do bloco 5, tá? Bloco 5 é a parte de mitos, os mitos modernos, tá? Então a gente vai falar aí do Barthes e do Eco, tá? O Roland Barthes, no livro dele lá, Mitologias, tá? Ele explicou como a cultura pega um signo, né? Um signo plenamente comum, algo comum. Pode ser uma foto, uma notícia, uma propaganda, né? Uma figura. E vai transformar este signo comum em um mito. Tá? O que é um mito? Um mito é uma segunda camada de sentido, digamos assim, tá? É quando o simples, algo simples, se torna natural. Pois é, duas palavras diferentes que hoje muitas vezes são colocadas e são usadas como se fossem sinônimas, né? O truque, tá? O truque do mito, vamos dizer assim, esse uso do mito, muitas vezes ele vai estar ali mascarando uma ideologia, tá? Que é o quê? Que vai, digamos que finge, né? É um fingimento. É o fingimento de que algo inventado por alguém, que foi inventado por alguém, não é natural, foi uma invenção, tá? É inevitável. Vamos a um exemplo disso. Vamos pegar aí, quando uma determinada marca possui aí um slogan de sustentabilidade, de que a sustentabilidade ela é o novo estilo de vida, tá? Assim, essa marca, ela não está vendendo consciência sobre isso, ela está vendendo a identidade. Porque tudo o que nós falamos aí do que tem a ver com questões de estilo de vida tem muito a ver com questões de identidade. O lifestyle, né, que a gente muito ouve falar. Então, muitas vezes você vai estar comprando essa marca porque o mito que essa marca utiliza soa como algo natural, quando na realidade ele foi inventado. Aí aqui eu vou inserir um pequeno adendo, um outro exemplo, tá? Antes da gente falar do Umberto Eco. Os produtos bio, né? Biológicos aí, acho que todo mundo conhece. Quando você pega lá atrás, quando todo esse movimento começou, da questão do bio, né? Produtos mais caros, obviamente, né? Que, em teoria, eles não vão ter pesticidas e outras coisas do gênero, né? Vão ser de agriculturas ecológicas, de fato, que respeitam o equilíbrio do meio ambiente, né? Não são monoculturas, porque a monocultura ela não respeita o equilíbrio. O que é monocultura? Monocultura é quando você vê uma plantação que só tem uma coisa plantada ali. Por exemplo, soja, né? Soja, milho, somente uma coisa plantada em hectares gigantescos. Isso é uma monocultura, tá? Em teoria, então, a gente fala da questão dos produtos bio, isso começou a ser vendido, então, como um produto, né? Uma coisa, um artigo de luxo quase, né? Quase um artigo de luxo. Porém, o que a gente observa nos mercados? Os produtos bio são vendidos em pacotes plásticos, embalados
em plástico. Não existe um tanto quanto, não é um tanto quanto interessante? Isso. Plástico não é biodegradável, então por que não colocá-los aí com papel? Um papel biodegradável. A gente vê muito aí hoje em dia que se tu for pegar algum tipo de produto bio e for fazer aí, vai pegar esse produto e vai ir atrás da fonte, né? Vai ir atrás de como funciona de fato o plantio e toda aquela coisa, tu vai perceber que tem pesticida como qualquer outro, tu vai perceber que também vem uma monocultura, tu vai perceber que a única coisa em que é bio nesses produtos é a estampa que está em cima, é o pacote plástico, né, que está lá escrito, um carimbinho, bio. Para mim hoje, no meu entendimento, o que é bio? Bio é o que eu colho na minha horta, porque eu tenho a minha horta em casa e eu colho ali. Eu sei exatamente, né, o que está sendo colocado na terra, se eu não uso pesticida. Então aquilo ali para mim é bio. Muitas vezes ali eu vou pegar alguma coisa, vou pegar um morango, né, vou lá colher morango, essas coisas, eu nem lavar, eu lavo. Real, principalmente depois da chuva. Eu gosto de fazer isso depois que chove. Aí eu vou lá e colho, tá? Então, óbvio, essa é a minha forma, a minha percepção. Para mim, bio é isso. Bio é o que a minha avó tem lá na horta dela, aí no Brasil. Bio, para mim, é o que alguns pequenos agricultores aqui da região onde eu moro têm também. Por exemplo, ovos. Ovos eu não compro no mercado. Eu não compro ovos no mercado, eu compro de pessoas que têm galinhas aqui ao redor, porque eu ainda não tenho as minhas, coisa que logo vou ter também. Então, tem toda essa questão, tá? Botei esse adendo aqui relativamente grande, vocês me desculpem, mas é justamente para vocês, né, pensarem sobre isso, tá? Vamos passar a falar do Umberto Eco, tá? O Umberto Eco, então, ele foi um pouco mais além do que o Roland Barthes, né? Que o Roland Barthes escreveu ali o livro Mitologias, ele explicou, né, a questão que signos comuns são pegos aí e transformados em mitos, né? Transformados em mitos e, né, tem essa questão do simples que meio que vira aí a ideia de natural, né? Que muitas vezes é somente uma ideologia que foi inventada ali e que as pessoas passaram a reproduzir como se fosse uma questão natural. Aí Umberto Eco veio e foi mais além. Ele mostrou como cada uma das mensagens é construída passo a passo, tá? E a esse processo ele deu o nome de produção de sentido, tá? O que ele quis dizer com isso? Que nada, né, o que a gente tanto busca muitas vezes, ter um sentido para alguma coisa, né? Que tem que ter um sentido. Esses sentidos, muitas vezes, eles são fabricados. Não quer dizer que eles são aí, de fato, reais. Não, mas quando a gente acredita neles, a gente torna eles reais para nós. Mas eles não são naturais, eles são fabricados, tá? Eles são produzidos por alguém, tá? Então, nada é neutro. Eu acho que de neutro mesmo, que eu posso, né, pelo menos dentro do meu conhecimento, é só o artigo. Dentro da língua alemã, por exemplo, existe, né, os artigos aí, feminino, masculino e neutro. Eu acho que de neutro mesmo, só o artigo, porque de resto das coisas aí, não existe neutralidade. A gente até procura, muitas vezes, levar num quesito neutro. Por exemplo, eu utilizar palavras aqui que sejam o mais neutras possíveis. Porém, isso não é, de fato, 100% efetivo. Então, cada palavra, cada cor, cada silêncio vai ser um código, vai estar comunicando alguma coisa, tá? Então, se você ainda acha que aquelas velhas histórias, não, sempre foi assim, ou se alguém te responde, você questiona sobre algo, e alguém te diz, sempre foi assim, desconfia, porque isso? Porque essa frase, o perfume dela, ela rescinde, ela cheira no mito.
é um mito que está funcionando há muito tempo. E que ninguém, talvez, aí tenha questionado. Tá? Vamos passar agora, então, pro próximo bloco. Bloco número 6. Tá? As metáforas e o cérebro. Tá? Então agora o jogo vai ficar um pouco mais cerebral, vamos dizer assim. Nós temos aí os estudiosos George Lakoff e o Mark Johnson. Tá? Esses dois caras aí, eles nos mostraram que as metáforas, né, a metáfora, ela não é uma poesia apenas, que a gente entende aí como metáfora, analogia, parábola, né? Não são coisas apenas, vamos dizer, poéticas, né? Elas são estruturas de pensamento, tá? Então, vamos botar um exemplo aqui. Quando a gente tem aí pessoas que utilizam muito a frase tempo é dinheiro, acho que essa é uma das frases mais, vamos dizer assim, uma das metáforas, né, mais comuns, tá? Pelo menos já escutei várias pessoas falando sobre isso, falando dessa forma. Então, quando essas pessoas falam isso, elas passam a viver como se o dinheiro de fato fosse, ou melhor, como se o tempo fosse de fato dinheiro, né? Então como é que elas vão estar agindo? Elas vão estar investindo tempo, vão estar perdendo tempo e vão estar ganhando tempo. Então, essas 3 palavras aí, que normalmente são palavras utilizadas dentro do que a gente entende na questão econômica, na questão financeira, vão estar sendo utilizadas, estar sendo utilizado por essa pessoa num quesito de tempo, tá? Então, quando nós trocamos alguma metáfora muito utilizada por nós, quando a gente troca a metáfora, a gente vai estar mudando a nossa forma de viver. Vou colocar um outro exemplo aqui. Vamos falar um pouquinho de questões de ditados populares, tá? Ditados populares são aí metáforas, muitas vezes impregnadas, carregadas de uma certa sabedoria implícita, né? Vendido como sabedoria popular. Porém, esses ditados aí, eles não possuem um autor, né? O autor é anônimo, ninguém sabe quem que começou a falar eles, as pessoas simplesmente continuam repetindo. E muitas vezes a ideia de que isso é uma sabedoria faz com que as pessoas de fato adotem esses ditados populares na própria vida e passem a agir de acordo com eles. Só que muitos desses ditados populares são nada mais nada menos do que se tornam nada mais nada menos do que crenças limitantes na vida da pessoa. Por exemplo, a ignorância é uma benção. Casa de ferreiro, espeto de pau. Dinheiro não traz felicidade. Eu já falei sobre esse tema em alguns episódios atrás. Eu vou colocar depois aqui embaixo, se por acaso tu quiser saber, vamos assim, ver a minha percepção, a minha interpretação sobre isso, tá? O que acontece? Essas metáforas, analogias, jargões, né, parábolas, elas são tão simples, muitas vezes utilizadas pelas pessoas aí para, inclusive, como argumento em conversas, ou também para finalizar discussões, porque tem sempre aquela pessoa que está ali conversando um tema relativamente aí complexo, interessante, profundo, e aí vem alguém e mete um ditado popular no meio. Quem mais? Aí parece que a conversa morre, né? Parece que é um ponto final na conversa. Então tem muitas pessoas que utilizam isso como argumento. É uma questão de burrice? Não, não é. Não é questão de burrice. Na minha visão, é uma questão de ignorância. Porque muitas vezes a pessoa não tem argumentos para seguir na conversa, mas ela gostaria de, vamos dizer assim, soar como um pouco mais inteligente, um pouco mais inteligente do que os outros, digamos assim, né? Muitas vezes é por uma questão aí
de fazer uma automoderação, né? Digamos assim. Então, crenças limitantes, elas são, sua maioria, elas são simples, são coisas simples, são frases simples que muitas vezes em determinada situação, né? Na infância, por exemplo, a gente escutou aquilo e aquilo teve uma carga emocional muito grande e aquilo simplesmente ficou gravado ali. Uma crença limitante não é vamos dizer assim, um livro extremamente complexo. Por exemplo, se tu vai ler lá o Assim Falou Zaratustra, né? Não é nesse contexto, não é como os Upanishads, não é como os Vedas, não é como a epopeia de Gilgamesh, tá? Não é, a maioria das vezes é algo muito simples. Um ditado popular, uma metáfora, que foi introduzida ali, a pessoa passou a repetir ela, agir de acordo com ela, introduzindo isso, né? Sendo utilizado como uma crença base do como a pessoa vai interpretar, né? A interpretar aí os estímulos que vão trazer para ela a visão dela sobre a realidade, tá? Então, quando eu disse que quando a gente, né, troca a metáfora, troca o ditado popular por algum outro melhorado, mais coerente com a nossa vida, com o nosso objetivo, seja lá o que for, né? Então, a gente vai, a partir dessa repetição consciente, isso é importante frisar, não é simplesmente ir lá, não é ser papagaio, ficar só repetindo até acreditar. É uma questão de consciência, tem que ter a consciência da pessoa envolvida na história toda, né? Então, a partir disso, quando você vai repetir uma coisa consciente, de maneira consciente, quer dizer que você pensou sobre aquilo antes, não é um automatismo, né? Não é um automatismo, e vai passar a agir também de maneira consciente de acordo com aquilo. Então, quando a gente vai agir a partir daquilo, aquilo vai, essa nova metáfora, esse novo ditado, essa nova crença vai se consolidar na nossa vida. Tem o Daniel Kahneman, que eu já falei bastante sobre ele. Utilizo ele como, vamos dizer, como um exemplo dos episódios. Inclusive eu vou fazer uma análise da obra dele aí, que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, tá? Ele falou nessa obra dele aí sobre o sistema 1 e o sistema 2, tá? Então, ele mostrou para nós aí que o nosso cérebro possui esses dois sistemas, esses dois modos de pensar, tá? Então, o sistema 1, ele é rápido, ele é automático, ele vai ser emocional, tá? Ele é o impulsivo da história toda. Aí, o sistema 2, ele é mais lento, ele é mais racional, ele é mais lógico, mais analítico, tá? Então, a gente unindo essas informações com a questão dos símbolos e das metáforas, né? Os símbolos e as metáforas, eles vão se comunicar diretamente e sempre com o sistema 1, que é aquele que é o rápido, o impulsivo, o emocional, tá? Quando o sistema 2 é acionado, normalmente ele vai chegar somente aí quando a decisão já foi tomada de maneira rápida e emocional. Porque o sistema 2 ele é aquele que pondera. Só que quando a gente já decidiu alguma coisa com o sistema 1, de maneira impulsiva e emocional, a gente vai utilizar muitas vezes essa decisão e a racionalização que vem depois somente para justificar a escolha que já foi feita, tá? Então, aqui, ó, vou lançar uma pergunta para o final desse bloco aqui. Quais são as metáforas, os ditados populares aí,
que andam, talvez, governando as tuas decisões. Pega só a última semana como referência. Só a última semana como referência, se tu quiser, tu pode pegar 2, 3 dias somente. Fica à vontade. Mas perceba quais aí que estão ditando a coisa toda. Quais são, né, vamos dizer, as tuas formas de ação por impulso. Lembra de uma coisa, por que eu estou sugestionando esse exercício aqui, essa pequena prática? Por quê? Porque nomear é desarmar. Nós só conseguimos mudar alguma coisa quando nós temos conhecimento do que nós queremos mudar. Do contrário, a gente vai ficar, é como se a gente tentasse limpar a nossa casa, a gente sente cheiro ruim dentro de casa, mas não sabe de onde está vindo. Aí o que vai acontecer? Tu vai sair arredando, quando tu sai arredando móveis, tirando os móveis do lugar, até tu achar aonde está, aí você vai poder limpar. Do contrário, você vai limpar no meio, só onde tu enxerga. A sujeira não é ali, não é dali que está vindo o cheiro, né? Então tem toda essa questão, tá? Então, nós possuímos a necessidade de reconhecer, de saber o que, para que a gente possa mudar aquilo, tá? Isso funciona para metáfora, funciona para analogia, metáfora de vida, ditado popular limitante que tu anda utilizando, crença limitante também, entra nisso, tá? Bloco número 7, tá? Agora eu vou falar de uma questão um pouquinho mais, vamos botar um pouquinho mais de prática aqui, tá? São sugestões. Por que eu tô colocando essas práticas aqui? Porque quando a gente passa pela teoria, a aplicação, a ação, a prática, ela é necessária a fim de consolidar o que foi aprendido, a fim de consolidar a teoria. Então, a teoria, a informação bruta, né, que foi o que eu fiz até agora, ela vai só se tornar conhecimento de fato quando a gente passa, além de entender, né, porque não é só o entender, a gente também vai aplicar isso, tá? Inclusive, eu vou deixar disponível aqui embaixo um link do nosso Drive, onde tu pode acessar, eu vou colocar essas práticas aqui, resumidas, tu pode acessar o PDF delas, pode ficar à vontade, tu pode clicar, clica lá no Drive, no link que eu vou colocar aqui embaixo, aí você vai lá e baixa o PDF, assim tu não precisa mais um pouco copiar, tá? O que eu falei aqui, então eu vou colocar tudo isso lá depois, mas mesmo assim presta atenção aqui procure prestar atenção na explicação, que eu acho que é interessante, apesar de que você vai poder escutar esse episódio quantas vezes tu quiser, tá? Primeira prática, digamos assim, é algo, todas elas na realidade, são coisas que eu já utilizei e ainda utilizo quando existe necessidade, tá? É algo que eu não tenho a necessidade de ficar trocando ou pulando de galho em galho. Eu sempre vou utilizar elas, né? Então você pode optimizar elas para a tua forma também, para a tua rotina, como você quer fazer. Isso aqui é a sugestão, é a forma como eu faço, mas não quer dizer que como eu faço para mim pode funcionar para você. Então você fica à vontade para pegar a base e modificar ela se quiser, tá? Primeira prática seria a questão da higiene, é uma higiene simbólica, tá? Assim, higiene simbólica diária, vamos colocar assim, né? Se conseguisse aí fazer de uma maneira diária, no final do dia, quando tá em casa, melhor coisa. Então assim, você vai, a partir da observação, né? Tu vai escolher 3 símbolos que te impactam, tá? Pode ser uma marca, pode ser uma figura, né? Uma figura pública, uma figura, né, de alguém famoso, né? Uma bandeira, né? Se você é a pessoa da questão, né, que tem essa visão de patriotismo, né? Pode ser isso também. Você vai pegar esses 3 símbolos aí que você escolher, que são os teus preferidos, aqueles que mais te dão, que te trazem um impacto emocional, indeferidamente se é positivo ou negativo, fica na sua escolha, e aí você vai evitar eles por 3 dias. Tu vai evitar contato com eles durante 3 dias, tá? Só isso. Só isso.
Observa o efeito que isso faz. Observe o efeito que isso te traz. Tá? Procure, tá? Também dentro desse sentido aí, evitando esses 3 símbolos aí durante 3 dias, procure trocar, né? Ou também observar e trocar as metáforas limitantes que você anda usando, né? Que foi o que eu falei até no bloco anterior. Você perceber quais as metáforas aí ou ditados populares que tu utiliza que estão limitando a tua visão de mundo. Então, por exemplo, uma ideia bem besta, por exemplo, assim, tu vai trocar, né? O tempo é dinheiro, que foi o mesmo exemplo que eu usei antes, tu vai trocar ele por tempo é jardim. Pode parecer à primeira vista meio, né, meio sem pé nem cabeça, mas pensa só, quando a gente cultiva um jardim, o que acontece ali? Se nesse jardim tem uma horta, tu vai plantar ali, tu vai colher. Quanto mais a gente colhe, mais a terra dá. A terra dá em fatura, em abundância. Então pensa isso, linka isso com o teu dinheiro, com a questão do dinheiro, né? Ao invés de tempo, você usa ali a questão do... Como assim? Ao invés de dinheiro, aliás, tu vai utilizar a questão do jardim. O jardim vai estar ali, te ajudando a cultivar o tempo, a produzir melhor o tempo, aproveitar melhor o tempo, né? A ter mais abundância de tempo. Nesse sentido. Ou tu pode utilizar também ao contrário. Você utiliza dinheiro é jardim, né? Para você aí colher, receber em abundância. Fica à vontade, tá? Aí você vê ali o que acha melhor para fazer essa troca. Então, quando a gente faz essas trocas estratégicas, por mais bobinhas que elas possam parecer, a gente vai perceber que a nossa percepção das coisas, porque a gente passa a utilizar aquela nova metáfora, novo ditado, né? Com consciência. A gente vai passar, então, a partir da consciência, a partir da escolha, porque estamos fazendo, de fato, daí uma escolha muito clara, muito consciente. A gente vai passar a agir dessa forma também. A nossa percepção, portanto, a respeito das coisas muda. E aí, a nossa interpretação sobre o mundo também muda, tá? Outro exemplo, aqui dentro da higiene, tá? Tô falando ainda da higiene simbólica. A gente fazer a triagem, né? Fazer a triagem de Peirce. O que é a triagem de Peirce? Todo o conteúdo que você consumir, inclusive esse que tu está consumindo agora, o meu, tá? Se pergunte a respeito dele. Pergunte-se, isso é um ícone, isso é um índice, isso é um símbolo? Se pergunte sobre isso. Ai, Vanessa, eu não lembro mais o que significa o ícone, o índice, o símbolo. Não tem problema, o episódio aqui está gravado em blocos, você vai lá no bloco que fala sobre isso e você escuta novamente ali. Se quiser anotar, fica à vontade, tá? Uma vez escutei aí um sábio falando que as palavras, vamos assim, as palavras quando não escritas o vento leva. As ideias quando não escritas o vento leva. Então, vai lá, escuta de novo rapidinho e anota, tá? Então, a ideia é justamente essa triagem, a ideia é essa, você vai fazer um questionamento, você vai, né, tudo e qualquer coisa que você vai consumir, tá? É bem interessante isso. O que isso está comunicando? O que é isso? É um ícone, um índice ou um símbolo? Pode utilizar esse episódio aqui, por exemplo, ou todos os episódios aqui, os 5 totais, né? Fica à vontade, tu pode utilizar isso como exemplo se tu quiser, para você treinar. Segunda prática, né? O design de narrativa, design de narrativa pessoal, tá? Então, o que é isso? Você vai decidir qual é o arquétipo que você gostaria de viver neste momento, tá? Só que, calma lá,
Arquétipo como sendo, né, os arquétipos de Jung de fato, tá? De acordo com a psicologia analítica. Não vai lá buscar, por exemplo, eu quero ser o arquétipo, sei lá, de Zeus, o arquétipo da Cleópatra, o arquétipo da Nefertiti. Não. Essas figuras não são arquétipos, tá? Elas são representações. Eu vou fazer um episódio falando sobre isso, tá? Eu vou fazer um episódio falando sobre isso. Só que para o primeiro momento aqui, para você já poder aplicar. Então, quando você for buscar sobre a questão de arquétipo, tenha o cuidado de perceber a informação. Por exemplo, você gostaria agora, nesse momento, você está precisando de uma maior organização, você está precisando reger a tua vida de uma maneira melhorada. Então, você talvez seja interessante você, né, utilizar o arquétipo do governante, por exemplo, né, para fazer aí, para reger o reino, né, para administrar a coisa toda. Um exemplo. Aí você vai buscar pelas características, né, vai lá na ferramenta de busca que tu utiliza e vai colocar lá, né, características ou principais características do arquétipo do governante. É assim que você, né, vai fazer a busca, porque daí você vai receber informação de maneira direta, tá? De maneira direta. Então, mais um pouco você gostaria do arquétipo do explorador, o arquétipo do mentor, do guardião, tudo depende do teu momento agora. Então, dedique pelo menos um pouquinho para você pensar sobre isso. Se quiser também, você pode pesquisar sobre cada um deles, né? Pode pesquisar sobre o arquétipo do governante, pode pesquisar sobre o do herói, pode pesquisar sobre o do mentor, o do sábio, o da mãe, né? Então, tome um momentinho e faça isso. Quando você identificou já qual é o arquétipo que você aí gostaria para o teu momento, você vai escrever uma mini historinha. Uma mini historinha, tá? Essa mini historinha aí, ela pode ser assim, ó, tem 7 linhas, um exemplo, super objetiva, utilizando ali as características do arquétipo que você escolheu e do que você gostaria de estar aí utilizando na tua semana, estar fazendo na tua semana. Qualquer tipo, tá? Eu vou botar um adendo aqui. Antes, né, eu vou fazer o episódio falando sobre isso, mas eu vou colocar um adendo aqui. Toda e qualquer ativação, né, a gente escuta falar sobre a ativação de arquétipos. A ativação propriamente dita vai ser a partir da característica do arquétipo que você escolheu e ela só vai ser ativado com ação. Com a ação a partir daquilo. Então, se tu precisa de um incentivo visual, né? Incentivo visual, além dessa historinha aí, tu escreveu. Tu não precisa acreditar na historinha. Tu só vai precisar agir dentro da estrutura dessa historinha que você escreveu. Tá? Dentro da característica que você escreveu, que você, né, vamos dizer assim, gostaria de estar vivendo no momento presente. Tá? Se quer um incentivo visual, você pode buscar uma figura de governante que tenha as características que você gostaria, né? Tô usando o do governante como exemplo de novo, mas tu vai escolher aquele que tu quiser. Tu pode utilizar a figura do governante, né? Uma figura que você goste nessa questão da ideia do governante. Tu pode utilizar ela como um estímulo visual. Para quê? Porque você vai olhar para aquilo ali e você vai lembrar da historinha, você vai lembrar da ação, tá? Aí você pode colocar essa figura, por exemplo, na tela do teu celular. Sim, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas é uma semana. Uma semana e no momento em que você esteja agindo de acordo. Se não é para agir, então não adianta botar fotinho ali. Tá? Não vai adiantar de nada. Escutar áudio, sei lá, de frequência.
não vai te resolver, tá? É a ação que vai fazer com que o negócio realmente vamos dizer assim, se construa na tua vida. Apareça os resultados reais na tua vida. Por quê? Porque você vai estar agindo, tá? Então é bom que você saiba disso. A terceira prática é, vamos dizer assim, eu chamo de antídoto, o antídoto contra a manipulação simbólica, tá? E esse aí, começando, é o teste de Saussure. Qual é o teste de Saussure? Tu vai questionar, tá? A respeito de alguma determinada coisa, seja aí um conteúdo, seja um símbolo, seja um índice, aquilo que você botar teus olhos, aí, estiver percebendo, você vai se perguntar se isso é assim, porque é, ou porque você apenas acreditou, porque isso é apenas uma combinação, como se fosse um acordo coletivo, de que é assim. Lá atrás eu dei o exemplo do dinheiro. O dinheiro é um acordo coletivo, é uma crença coletiva. As pessoas acreditam nisso. Se ninguém acreditasse que o pedacinho de papel colorido aquele, ele possui uma valia, cara, se ninguém acreditasse nisso, não existiria dinheiro. Simples assim, porque o dinheiro precisa da crença das pessoas. O dinheiro precisa que as pessoas acreditem nele para que ele exista. E ele só existe porque existe uma narrativa, e vamos dizer, uma narrativa criada, né, e que é repassada de geração a geração, aprendida pelas crianças aí, por nós. Então, teste de Saussure é isso. É você se perguntar se isso aí é de fato alguma coisa, é de fato algo natural, né? Ou é apenas algo que alguém combinou, né? Com uma combinação. Tá? Aí tem a pergunta de Barthes. A pergunta de Barthes é o seguinte: essa é a questão do natural, na realidade, né? O que estão tentando naturalizar aí? Qual é a narrativa, a metáfora, o símbolo? O que isso está passando para você? O que estão tentando naturalizar com isso? Algo que foi inventado, que estão procurando aí naturalizar, como se fosse algo natural, tá? Aí tem aí o último, que é o check, é o check echo, tá? Que é o quê? Como que esse sentido da coisa em si que você está olhando, tá? Então tu vai escolher, né? Não sei se eu expliquei isso de forma correta. Tu vai escolher um símbolo, vai escolher uma metáfora, vai escolher um ditado popular, e aí você vai fazer essas 3 perguntas sobre ele, tá? Esses 3. O primeiro teste de Saussure, que é se isso é de fato assim, né? Ou foi combinado que é assim. A pergunta de Barthes, que é o que estão tentando te passar como natural, né? Qual é a naturalidade que aquilo ali está tentando te passar. E tem o check, que é o eco, que é a pergunta: como que esse sentido, botando aqui de uma forma básica, tá? Tu pode adaptar isso aqui, se tu não é o tipo de pessoa que sabe questionar de fato, tu pode utilizar esse exemplo aqui de pergunta que eu tô colocando. Lembra que depois tem um PDF, tá? Então, como esse sentido foi fabricado? Como o sentido daquele símbolo, metáfora, que tu escolheu, foi fabricado? Etapa por etapa. Como é que foi? Isso, tá? Então, assim, entenda aqui. Por que eu tô passando tudo isso aqui? A informação, tá? Informação sem método, sem aplicação, sem questionamento, ela vai virar somente decoração. Vai ser só uma decoraçãozinha. Tem gente que gosta de aí falar, né, o quanto alardear, o quanto de informação que possui. Só que a informação por si só, ela não prova absolutamente nada. Ela só vai se tornar conhecimento efetivo e sabedoria através da ação, através, aí muitas vezes, de um método de aplicação, tá?
Aí o método de aplicação, ó, criar um método e não praticar isso é só um culto, tá? É só um culto. Então, é interessante que você saiba disso. Informação por si só, informação sem método vai virar uma decoraçãozinha aí na sua mente. E um método que não possui a prática, que não vai ser praticado, vai virar apenas um culto. É aquela velha história, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mais um ditado popular aí, tá? A ideia é a gente sair disso. Sair dessa questão limitante. Vou fazer um encerramento agora desse episódio aqui, tá? Então assim, agora que que você já entendeu aí, o mapa da coisa toda, né? A gente passou aí pelas ideias do Saussure, do Peirce, do Jung, do Barthes, do Eco, do Lakoff e do Kahneman, tá? Não sei se eu esqueci alguém. Então, você responda-se para você mesmo, a partir disso tudo. Responda para ti mesmo o seguinte: você limpa a tua casa? Aí as pessoas vão dizer, capaz de pensar, oi? Como assim? Que relevância tem isso? Provavelmente você vai dizer, sim, eu limpo a minha casa. Pois é. Tu limpa a tua caixa de entrada de e-mail? Ou tu deixa lá, não sei quantos mil não vistos, né? As propagandas tudo, os marketing lá. Tu limpa o teu corpo? Tu toma banho? Capaz de dizer, sim, Vanessa, óbvio. Óbvio, tá. Por que eu tô dizendo isso? Porque no próximo episódio, eu vou falar sobre isso. Sobre a questão de limpeza. A limpeza simbólica. A limpeza de símbolos. Tá? Como é que a gente limpa aí? Como é que se limpa um feed de rede social? Limpeza simbólica, lembra? Como é que se limpa um feed de rede social? Como é que se limpa aí as ideias, muitas vezes do mundo corporativo, das reuniões, né? Quem trabalha em empresa grande, né? Eu já trabalhei com grandes marcas, inclusive, com aquela coisa de reunião, incentivo, todo o linguajar que está por ali dentro do mundo corporativo. Eu já fui analista de Key Account, então sei como é que funciona toda essa questão aí de maneira interna, né? E também a limpeza das decisões, né? O como nós decidimos as coisas. Tudo isso, vamos dizer assim, eu vou juntar como se fosse, entre aspas, uma engenharia. A engenharia do significado, tá? Então, aqui no final desse vídeo, aqui na tela final, vai aparecer ali para ti, no meio, o vídeo, né, em si, tu pode clicar e pode seguir com a aula, tá? A gente vai, nesse episódio aí, o próximo, a gente vai dar uma mergulhada, vamos dizer assim, em alguns protocolos práticos, tá? Alguns protocolos práticos para, entre aspas, uma desintoxicação da mente aí. Da mente, a gente vai fazer o detox da mente, das questões das narrativas, as narrativas tóxicas, as narrativas limitantes aí, tá? Para fechar isso aqui, interessante que você tenha em mente o seguinte, tá? Se tu não escolhe os símbolos, alguém vai escolher eles para você. E normalmente você vai receber sua conta depois, tá? Então, justamente isso. Vai lá pro final e clica no episódio seguinte e bora dar uma olhada nisso daí. O PDF vai estar aqui embaixo também, né? Você pode acessar ali lá o nosso Drive e pode baixar o PDF desse episódio, que eu falei ali de todas as práticas, né? Se você quiser aí contribuir com nós de alguma forma, se isso aqui foi para ti interessante, fique à vontade aí, se quiser comentar, tem alguma coisa que ficou no ar, alguma coisa que tu não compreendeu, alguma ponta solta talvez que eu tenha deixado aqui, fica à vontade para comentar, tá? E se tu quiser, tu pode
acessar o nosso backstage aqui embaixo, é unarte.com, é só clicar ali, você vai lá para nossa página. Fica à vontade, divirta-se, dá uma olhada no conteúdo que a gente tem lá, porque a gente tem bastante coisa. Ou também você pode contribuir com o nosso projeto. No link aqui embaixo tem aí a plataforma, um link da plataforma Buy Me a Coffee. Você pode entrar nessa plataforma, lá tem também mais material, tem plano de membros, tem material gratuito, tem bastante coisa. E você também pode nos oferecer, nos presentear com um café. Sim, você pode aí estar oferecendo um café para nós. Pensa que bacana. Tu tá aí, né? Estamos aí longe, mas tu pode aí oferecer um cafezinho para nós. Uma colaboração, um apoio para o nosso projeto, para a gente continuar aí trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade, tá? Teoria e prática, certo? Até a próxima aula, o próximo episódio vai estar aí na tua tela, fica à vontade. Um abraço, baixa teu PDF aí embaixo, é gratuito, tá? Acho que não precisa dizer. Fica à vontade. Até a próxima. Falou, valeu!